A gente continua a nossa cobertura sobre a divulgação pelo STF da lista e dos documentos enviados pelo Procurador-Geral da República. Além da abertura de inquéritos, foi solicitado também o arquivamento de vários casos. Pois é, o Ministério Público concluiu que não há razões para investigar os seguintes políticos. Vamos acompanhar aqui no nosso telão. O senador Aécio Neves, presidente do PSDB, o deputado Delcídio Amaral, do PT, o ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, do PMDB, e o ex-deputado Alexandre Santos, também do PMDB. O Ministério Público decidiu pelo arquivamento parcial das investigações dos senadores Ciro Nogueira, do PP, Romero Jucá, do PMDB, e do deputado e ex-ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, também do PP. A gente vai ver quais foram os argumentos para os pedidos de arquivamento. O pedido de arquivamento é feito quando o Ministério Público não encontra elementos para iniciar uma investigação. Quando citações ou denúncias não se sustentam a ponto de exigir uma análise mais aprofundada. O Ministério Público pediu 7 arquivamentos ao Supremo Tribunal Federal. Entre eles está o procedimento relativo ao senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. O nome de Aécio aparece em depoimento do doleiro Alberto Youssef sobre uma suposta influência do senador em uma diretoria de Furnas Centrais Elétricas entre os anos de 1996 e 2001. Um episódio que não tem relação com o escândalo da Petrobras. O Ministério Público concluiu que as afirmativas de Alberto Youssef são muito vagas e, sobretudo, baseadas em circunstâncias de ter ouvido os supostos fatos por intermédio de terceiros. Um deles, já falecido, o ex-deputado federal do PP, José Janene. Youssef declarou em depoimento que, pelo que ouviu dizer, José Janene tinha operações que dividia com o então deputado Aécio Neves em alguns serviços que empresas prestavam para Furnas e que Aécio receberia recursos por meio de sua irmã. Mas Youssef não soube sequer dizer o nome dela e também não a reconheceu em foto. O Procurador-Geral da República pediu então o arquivamento por inexistência de elemento suficiente que justifique a instauração de formal procedimento investigatório. O Procurador-Geral da República também entendeu que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, não deve ser investigado. Em relação a Henrique Alves, o então diretor de abastecimento, Paulo Roberto Costa, cita em depoimento 2 visitas do ex-parlamentar à Petrobras entre 2010 e 2011, acompanhado de um empresário interessado em fechar um negócio com a empresa. Mas Paulo Roberto Costa disse que não havia interesse da Petrobras. Em outro momento, Paulo Roberto afirmou que viu Henrique Alves numa reunião na casa do senador Renan Calheiros para dar apoio político para a permanência dele, Paulo Roberto, na diretoria da Petrobras. O Ministério Público concluiu que desses encontros não se pode extrair nenhuma conduta supostamente ilícita. Da mesma forma, em relação ao senador Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, o Procurador-Geral da República considerou muito vagas as afirmativas de Paulo Roberto Costa e, sobretudo, baseadas em circunstâncias de ter ouvido os supostos fatos por intermédio de terceiros. Paulo Roberto afirmou que ouviu dizer que Delcídio teria recebido valores supostamente ilícitos da empresa francesa Alstom, quando era diretor de gás e energia da Petrobras entre 2000 e 2002. E o Procurador-Geral conclui: não há, como em face do que se tem de concreto, dar andamento à investigação formal. O Ministério Público também entendeu não haver motivos para investigar o ex-deputado federal do PMDB do Rio de Janeiro, Alexandre Santos. Segundo Paulo Roberto, entre 2006 e 2007, o ex-deputado teria pedido ajuda para convencer empreiteiras envolvidas na construção do Comperj, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro, a alugar terrenos de propriedade dele. Paulo Roberto disse que não se tratou de vantagens financeiras por essa intermediação e que o assunto do aluguel dos terrenos sequer foi levado adiante. O ex-diretor da Petrobras declarou ainda que o ex-deputado não pediu valores relacionados às irregularidades na Petrobras. Para o Ministério Público, nenhum dos fatos relatados incrimina o deputado. O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, e o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, foram mencionados como participantes de um esquema para recebimento de valores envolvendo a implementação do sistema de rastreamento veicular obrigatório do Denatran.
Mas o Procurador-Geral da República pediu o arquivamento por falta de elementos que pudessem justificar a investigação. Também foi pedido o arquivamento da denúncia de favorecimento na contratação pela Petrobras de uma empresa do irmão do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. Segundo Paulo Roberto Costa, Jucá pediu que fosse dada atenção especial à empresa do irmão, mas ele afirmou que não houve qualquer irregularidade na contratação. O Procurador-Geral da República fez uma ressalva. Se surgirem novos indícios, os procedimentos arquivados podem ser reabertos. E cabe esclarecer que no caso dos senadores Ciro Nogueira e Romero Jucá e do deputado federal Aguinaldo Ribeiro, o Ministério Público pediu a abertura de investigação contra eles por outras denúncias de irregularidades na Petrobras.